Venha a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos sara, encontrei real perdão. Minha veste fez-se clara, tenho purificação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Nesta fonte que nos cura, deu-me Cristo salvação. Tornou minha alma pura e me deu consolação. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Venha a fonte que nos cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. Vamos cantar ainda a última estrofe, que diz: venha a fonte sanadora. Venha a fonte que te cura, hoje vem purificar a tua alma que impura, lá no céu não pode entrar. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos corre sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus me sara a mim. A Bíblia Sagrada diz que todas as almas dos homens estão destituídas da glória do Senhor, porque todos se fizeram imundos. E precisamos da misericórdia, da paz, aleluia, e da salvação que graciosamente Deus trouxe à terra no sacrifício de Jesus, nosso Senhor. Todos precisamos de Jesus, yes, e do seu perdão. Amém. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Yes, aleluia. Vamos cantar mais um corinho somente. Que maravilha é ser uma família. Yes, aleluia. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual,
uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. As Sagradas Escrituras afirmam que se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Amém, aleluia. Quem está em Cristo e Cristo nele, esse dá muito fruto. Yes. É sua família, porque sem Jesus nada podemos fazer. Yes, Prezado aleluia. telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte, e com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, damos a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Aleluia. Só Deus é digno da exaltação, do louvor, da glória e tanto mais. Ele é o autor da vida, o criador do universo e manifestou-se em carne, na pessoa de Jesus, vindo a este mundo, buscar e salvar o que se havia perdido, cumprindo aquilo que ele prometeu desde o princípio da criação, que a semente da mulher havia de vir um dia destruir as obras do diabo e esmagar a cabeça da serpente. Damos graças a Deus pelo seu sangue redentor, que agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém, aleluia. E também hoje é mais um dia de boas novas. Depois vamos anunciar um noticiário do céu que tem sempre as melhores notícias. Amém. Ouça as melhores notícias. Yes. Ande informado das coisas que a Sagrada Escritura nos ensina, porque um dia vai vir fome ao mundo. Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Amém. A minha esposa Aleluia. convosco. Aleluia. Glória a Deus. É maravilhoso estar na presença do Senhor com um Amém. propósito de o exaltar, de o glorificar, aleluia, de o adorar, de lhe dizer, Senhor Jesus, eu te amo, tu és maravilhoso, aleluia, Amém. tu és grande, aleluia, tu és É. poderoso. Glória. E nós te amamos, Senhor, porque tu nos has amado primeiro, Yes. aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu creio que aqueles que são salvos têm este cântico de louvor no seu Amém, coração, amém. porque nunca nos esquecemos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário Graças por a nós. Deus. Nós que éramos miseráveis, pecadores, que andávamos segundo o curso deste mundo, É. mas Jesus, na sua infinita misericórdia, Glória. veio à cruz do Calvário, não veio morrer por ele, mas veio morrer por si e por mim, Amém. para nos levar para junto de Deus Pai, para Amém. nos dar um lugar na casa do Pai. Glória ao nome do Senhor. Não é isto maravilhoso? Glória a Deus. Ser uma família em Cristo Jesus, Amém. uma família que ama, uma família que exalta o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A minha alma o glorifica por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Amém. E também quer fazer na sua. E está pronto para o fazer, se tão somente você o desejar e o buscar de todo o seu coração. Amém. Ele está aí ao seu lado para o abençoar e para o ajudar. Glória.
Glória a Deus. Vamos orar por aqueles que nos pedem as nossas orações, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os ajude, para que o Senhor resolva os seus problemas, para que o Senhor abençoe a sua família e os cure e os salve, aleluia. E vamos orar também, aleluia, por esta pátria que precisa tanto do Senhor, e vamos orar também pela Ucrânia, vamos orar pelo servo de Deus, para que o Senhor lhe dê a graça na exposição das suas palavras. E você abra o seu coração para Jesus, porque Jesus quer entrar e quer cear consigo. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom estar na tua presença, dar-te a glória, dar-te louvor, dar-te a adoração, dar-te a gratidão da nossa vida. Senhor, aleluia, somos preço do sangue, não de prata nem de ouro, não de coisas corruptíveis, Senhor, mas, Senhor, com o sangue, aleluia, de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida que Jesus deu em lugar da minha, aleluia. Eu merecia a condenação, mas foi Ele condenado na cruz por mim, aleluia, para me dar liberdade, para me dar um lugar na casa do Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito na minha vida e na vida daqueles que te conhecem, Senhor, e que te amam, Senhor, e que te servem, Senhor. Glória ao teu nome. Abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, oh Senhor, os simpatizantes deste programa. Senhor, ministra aos seus corações. Ó Senhor, faz-te luz nas suas vidas. Glória ao teu nome. Abençoa o teu servo, inspira o teu servo, abençoa esta pátria, abençoa a Ucrânia, todos aqueles, ó Senhor, que estão em necessidade das nossas orações. Nós intercedemos por cada um deles, meu Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agradecemos, tanto quanto estiver em vós, que compartilhem estas mensagens com o vosso próximo, porquanto, desta forma, também estamos ministrando o Evangelho ao nosso próximo. Os dias são maus sobre a terra, os dias do fim são trabalhosos, mas Deus continua sendo bom, até para com os ingratos e maus. E nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os assuntos familiares. Assim, as notas de abertura deste programa, a continuação do estudo sobre a família, toma a partir desta mensagem este nome: os relacionamentos bíblicos entre a família e no lar cristão. Os cristãos de Cristo fazem a diferença no mundo por pautar a sua vida familiar, e não só, no ensino bíblico. Se queremos estar com Deus na eternidade, não temos outra opção. É seguir a instrução divina. Este terceiro aspecto do estudo sobre a família é uma doutrina dirigida à Igreja de Cristo, a quem conhece as Santas Escrituras e faz parte da família de Deus. Por outro lado, todos nós podemos participar deste conhecimento e praticá-lo, porque isso faz parte do Evangelho. Se recebemos de bom grado o sagrado ensino, Deus nos incluirá no seu projeto para sermos anjos na eternidade, conforme temos vindo a falar. Votar no temor de Deus. Votar no temor de Deus. A responsabilidade do sal da terra e da luz do mundo pesa sobre nós, os que
a Deus temem. E neste aspecto, nas eleições, sejam elas aonde forem, vote nos candidatos tementes a Deus para evitar a ruína da família. E quem crê nisto, dê a Deus a glória. Os valores familiares bíblicos não têm substituto. E continuando as nossas notas de abertura, os ataques de Satanás às famílias fazem-se sentir por todo o mundo. As instituições escolares, desde as universidades às escolas primárias, com algumas exceções, e dos programas de televisão à internet, são alvos básicos dessa destruição da família, destruição familiar. Proteja a sua família segundo as instruções, ou seguindo as instruções de Deus. Temos responsabilidades como o sal e luzes no meio deste mundo. E esta é a parte número 1 desta continuação, relacionamentos bíblicos entre a família e no lar cristão. Parte número 1. E agora nós vamos ler a palavra de Deus. Eu escrevi de propósito em letras maiores, em letras que se podem ver e ouvir. Esta é a passagem bíblica, encabeça esta continuação do estudo. Deveres domésticos conforme a palavra escrita na Bíblia. 4 mandamentos para as famílias cristãs. Colossenses 3, 18 a 21. O verso 18 do capítulo 3. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Verso 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Verso 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. E esta é a palavra de Deus para hoje. Este é o terceiro aspecto do estudo que tem por título A Vida no Lar Cristão, ou relacionamentos bíblicos entre a família. Neste estudo vamos particularmente exercer a nossa melhor atenção na mensagem que Deus tem para a orientação bíblica de toda a nossa família. Temos já falado sobre a felicidade na família 3 vezes. Hoje vamos dar a introdução a esta parte do estudo. Quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo muda para bem. Porque temos prazer em obedecer às palavras que são espírito e vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Elas são o roteiro que nos levam até à porta do céu. Elas mostram-nos um caminho estreito, mas é o único caminho que nos leva a entrar na casa do Pai. E nós temos prazer em estudar este sagrado livro, saber o que é que ele diz, porque é Deus que fala com o homem para seu bem, avisando-o e doutrinando-o na sua vontade. E aqueles que ouvem a palavra e o seguem, um dia eles estão andando nas ruas de ouro com Jesus
e sermos como os anjos. Eu pergunto se vale a pena, neste pouco tempo de vida que Deus nos dá, seguir ou não seguir as instruções de Deus. Para mim é muito importante isso. Para a minha esposa também. Para os meus filhinhos. E para todos aqueles que temem a Deus, que o buscam, que se sentem incapazes de, na sua vida, de fazerem a vontade de Deus sem que haja um ajudador, um diretor das novas coisas na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que guia, conforta e que ensina. E é com o Espírito de Deus que nós tentamos também dar aos outros o melhor que Deus nos deu. O nosso vaso é pequeno, Deus é grande e abrange todos. Não somos apenas obreiros, porta-vozes daquilo que Deus tem dado à humanidade para seu bem, para evitar a condenação do diabo no inferno. Então, cada um de nós deve ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e mudar de Senhor e mudar de estilo de vida. Então, tudo será diferente. Assim, neste estudo, como é nosso costume, no princípio de cada um, fazemos referência aos assuntos a ser estudados. Ficamos cientes que a vida vivida no lar cristão e segundo os moldes bíblicos, toma atenção, é com certeza diferente da vida deste mundo. E deixe-me dizer-lhe que nesses moldes bíblicos não é fácil, se não for com a graça de Deus, sermos diferentes, atuarmos diferentes, falarmos diferentes, e para começar vou fazê-lo como uma história. Conta-se para a edificação, num certo aspecto, que uma família cristã tinha uma menina, daí dos 5, 6 aninhos, e naturalmente era criada e ensinada desde pequenina nas coisas de Deus, porque é assim que Deus nos ensina ao menino desde pequenino, no caminho em que deve andar, não é no caminho que ele quer, no caminho que ele deve. Então, os seus pais, como crentes, ensinavam a criancinha nas coisas bíblicas. Certo dia, certo homem visita aquela família, mas esse homem não era salvo. E naturalmente aquela família lhe ofereceu o almoço e ele agradeceu o almoço e ficou para almoçar. E quando a comida foi para a mesa, logo o homem, com licença, começa comendo. E a menina ficou assim olhando para aquele homem, naturalmente um adulto, aquela era uma criancinha, ficou olhando para ele e disse: olha lá, tu não dás graças a Deus pela papinha? E ele disse: não, isto é para os religiosos, não é para mim. E ela vira-se para ele e diz: tem piada que o meu cão faz da mesma forma. Cristão é diferente e faz a diferença no mundo. E ainda que os caminhos de Deus não são os nossos, são mais altos e santos, e deixe-me dizer-lhe que, vivendo nós num tabernáculo de barro, também não são fáceis, mas com a graça de Deus tudo é possível. Assim ficamos cientes que a vida vivida no lar cristão é diferente. E neste estudo, Deus pode nos corrigir, pode causar reações, o estudo que vai ser feito, e pode causar correções de Deus em nós, no seio da família. Neste tema sobre o lar cristão, ele conterá vários aspectos, como disse,
Em todo o estudo, se Deus quiser, serão 17 assuntos sobre relacionamentos ou deveres cristãos entre a família, cada um no seu devido lugar, segundo as Escrituras. Introduzindo a mensagem. Vem a introdução em primeiro lugar, que ocupará todo este assunto de hoje. Segundo, os deveres das esposas cristãs. Terceiro, os deveres dos maridos cristãos. Quarto, responsabilidades mútuas do casal cristão. Quinto, os deveres dos filhos da família cristã. Sexto, os deveres dos pais cristãos. Sétimo, os deveres conjuntos dos pais cristãos. Oitavo, a influência paterna e materna. Nono, o bom exemplo dos pais cristãos. Décimo, filhos desobedientes na família de bons pais. 11º, a parcialidade dos pais. 12º, o amor na família. 13º, o amor de mãe. 14º, os filhos e o lar. 15º, exortação de Deus aos filhos. 16º, os problemas na família e no lar. E 17º, a oração dos pais pelos filhos. Este texto que foi lido no princípio encabeça o assunto sobre os deveres domésticos. É um dever não só lermos, estudarmos, mas obedecermos àquilo que Deus nos informa para cada membro da família. E um dever é uma obrigação a cumprir as ordens divinas. Neste caso, não é só ordens bíblicas, mas ordens de Deus. E quando se fazem, quando se cumprem esses deveres, tudo vai bem na família. Assim, ao introduzir e antes de continuar, pergunto, lembramos-nos que os professores das escolas, por exemplo, em biologia, ensinam várias matérias sobre o assunto ou de várias formas para os estudantes entender aquilo que estão estudando. Naturalmente, gasta-se muito tempo para se fazer um médico. E, naturalmente, quem deseja ser um bom médico presta toda a sua atenção ao ensino, porque está em jogo a sua formação profissional. Pergunto, será que não devemos prestar atenção a coisas muito superiores? Porque esta matéria, seja ela qual for estudada nas escolas ou universidades, ela termina, ela acaba. A pessoa deixa de existir. Um dia volta para o pó, porque foi tomado desse pó. Mas o espírito volta para Deus que o deu. E a matéria espiritual é muito mais importante porque implica nas coisas além túmulo. Da vida eterna. Sim, temos outra vida para viver. E essa vida é diferente. No lugar aonde vamos viver, diz em Apocalipse 21, em verso 27, que não entra nada que contamine. Deitámonos nós à noite na paz do Senhor e perdoados e redimidos com o sangue de Cristo? Faça essa pergunta a si mesmo. Assim, neste dia, Deus ainda nos dá a graça de podermos meditar nesses assuntos relativos à família, porque as famílias do mundo em geral estão quase arruinadas. Faça o seu melhor pela sua família. Ensine o menino no caminho em que deve andar.
E como povo diferente que é, os cristãos têm que saber o que significa ser sal da terra e luzes do mundo. Mateus 5, 13 a 16. Isto significa que somos de Deus e não do mundo, em primeiro lugar. Sal da terra e luzes do mundo, em primeiro lugar, significa que somos de Deus. Todo o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. 1 João 5, 18 e 19. E Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diga amém. Sabe quem são esses homens? Não são os santos. Esses santos é que são a luz. E o sol que tem que resplandecer no mundo corrupto, no mundo diabólico, para que essas pessoas aprendam de Deus, nas suas leis, a ditarem leis para as suas pátrias de acordo com a vontade e as leis divinas. O sal da terra tem que ministrar a palavra a toda a criatura. Marcos 16, 15 e 16. Sejam autoridades ou não, têm que ouvir do sal da terra e das luzes do mundo aquilo que devem decretar as suas leis que fazem para a orientação dos povos. Esta é a nossa responsabilidade. Todas as leis que os homens possam fazer nos parlamentos devem ter como base a Bíblia Sagrada. Mas se eles não creem, oremos por eles para que Deus os converta. Louvado seja Deus nosso Senhor. Portanto, isso significa exemplo e ensino ao mundo do que é reto, limpo e santo. O resto é satânico. As Sagradas Escrituras são a base do ensino e orientação em tudo o que diz respeito à vida do homem, e neste aspecto do agregado familiar, elas são de particular importância. Entretanto, este ensino sagrado, e segundo o texto que foi lido, começa com estes termos: vós mulheres, vós maridos, vós filhos e vós pais. Deus começa aqui por uma escala, digamos, hierárquica, na estrutura familiar, com um propósito de compreendermos como tudo começa no lar cristão. E a seu tempo estudaremos o significado desta sujeição ordenada por Deus. A mãe, a esposa, etc. E neste assunto, a esposa, bem em primeiro lugar, vós mulheres, porque é de importância capital no lar que a esposa dedique o seu melhor, e a maior parte do tempo é dedicado aos seus filhos, enquanto que o marido devia ir ganhar o seu pãozinho. De maneira que a família está mais em contacto com a mãe. Nestes dias, nem a mãe nem o pai têm tempo para a educação dos seus filhos. Isto é satânico, é diabólico. Então nós temos a violência, o roubo, o crime, as zaragatas de toda a ordem, as guerras e tudo mais, tudo por causa de na família não serem instruídos nos valores espirituais familiares, etc. Como podemos compreender o ensino deste assunto? Não é a pessoas singulares, mas a todas as famílias da Igreja também, pelo facto de que a palavra de Deus é dirigida no plural, vós mulheres, vós maridos, vós filhos e vós pais. Portanto, é para todos. As leis das nações referentes à família, com todas as boas coisas que possam conter, não se podem comparar à doutrina bíblica para a sua família. As famílias cristãs são a família de Deus e por esse facto são ensinadas na sua palavra. E nestes últimos tempos existem leis de nações arruinando a família e
precisam de ser corrigidas pelo sal e pela luz que o Senhor deixou na terra. Decretem leis com base na palavra de Deus e não no intelecto humano, porque alguém diz, e diz bem, que a mente do homem é a oficina de Satanás. E é ali que a pessoa sem Deus forma os seus desígnios e as suas intenções de querer controlar os filhos dos outros pelo seu belo prazer. Isto é satânico e não pode ser. Não. As luzes do mundo e o sol da terra condenam essas coisas que nas escolas nesses últimos dias está a acontecer para arruinar a mente das crianças. Não consinta nisso. Você que é cristão é sal da terra e luz do mundo. A família de Deus tem que andar nos seus caminhos e evitar qualquer sorte de corrupção. De contrário, está tudo perdido. E esta corrupção e contágio deste mundo tem destruído e continua destruindo os bens morais e espirituais, porque eles têm a autoridade e é preciso tirá-los do lugar da autoridade e colocar lá quem tema ao Senhor. E para isso aprendamos e meditamos nas leis divinas que regem o povo de Deus para poder ensinar os outros. Mas todos nós somos naturalmente frágeis e todos nós precisamos da graça e misericórdia de Deus. Saibamos isto, que ainda com as fraquezas que as Escrituras nos revelam, não podem existir na família qualquer pessoa que não seja convertida a Deus. Ninguém pode fazer parte da família do Senhor se não for convertida a esse Senhor e às suas leis. E precisa, sem reserva, seguir este sagrado ensino. Todos nós somos imperfeitos e precisamos de ser ensinados, porque perfeito somente houve um sobre a terra, cujo nome é Jesus Cristo. O mundo, de um modo geral, e neste aspecto, tem a tendência de rejeitar o ensino bíblico e não tem interesse de ouvir porque desejam a liberdade carnal. E então obrigam os outros a seguir a sua liberdade satânica, com as suas leis. Contudo, Deus tem decretado que aqueles que querem pertencer a Deus precisam de se submeter às suas leis, aos seus ensinos, para ter uma família diferente. E com todo o sistema do mundo corrompido, é fácil compreender que são poucos os que a Deus se submetem. Vejamos 5 aspectos bíblicos sobre a família cristã. Primeiro, tornar-se uma família cristã é participar do agregado familiar espiritual de Deus, porque Deus também tem uma família. Ou seja, a sua igreja, onde tudo é diferente e limpo e santificado. Efésios 3 e verso 15. Segundo, esta é a grande família existente em todo o mundo, ou seja, o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça desse corpo. Efésios 1, 22 e 23, etc. Terceiro, além disto, estas famílias, este corpo de Cristo, é também chamado de um edifício de pedras vivas, uma casa espiritual e um sacerdócio santo. 1 Pedro 2 e verso 5. Em quarto lugar, ainda, além disto, este corpo de Cristo, estas famílias cristãs, é também chamado por geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. 1 Pedro 2 e verso 9. Em quinto lugar, as Escrituras ainda ensinam que essas famílias são concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2 e verso 19. As famílias dos cristãos são a única família de Deus. O resto são famílias de homens. Porque há homens e há homens santos de Deus. De maneira que precisamos
de fazer esta distinção ou por outra. Deus faz esta distinção na sua palavra para que saibamos que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, como disse Jesus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E fazer a vontade do Pai que está no céu é obedecer às suas leis, e elas nos são dadas na Bíblia Sagrada de muitas e variadas formas. E estas leis do agregado familiar entre os homens e particularmente da Igreja de Cristo não são somente para se aprenderem, mas proclamar aos outros para que entrem na família de Deus. Esses gerados por Deus são a família de Deus. Portanto, com todos estes privilégios, este povo de Deus tem a sua vida regrada nas Sagradas Escrituras. Eles seguem as regras divinas, são diferentes e ainda que andam por este mundo, já não pertencem a este mundo como Jesus ensinou. Cristão de Cristo não pertence a este mundo. Eu e a minha esposa fomos comprados com o poder do sangue de Cristo. Então pertencemos àquele que nos comprou. Sabe qual é o seu nome? O seu nome chama-se Jesus Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus disse isso, nós já não somos deste mundo. João 15, verso 19, e João 17, verso 14. Se não somos deste mundo, somos do outro mundo. Vou contar uma outra história. Conta-se que no Brasil, um homenzinho estava num determinado lugar esperando um autocarro para ir para casa. Creio que ele vinha da casa de oração do culto. E passam uma série de jovens por aquele lugar que não conheciam bem o caminho. E perguntam àquele senhor desta forma, onde ficava tal povoação que eles queriam ir para lá. E essa povoação, naturalmente, existiria ali um bailarico para eles, etc, etc, um entretenimento deste mundo. E aquele homenzinho, olhando para os jovens, disse, quando eu era deste mundo, eu falava das coisas do mundo. Quando eu era deste mundo, eu atuava segundo aquilo que do mundo tem. Quando eu era deste mundo, eu andava por os caminhos do mundo. E aqueles jovens ficaram todos a tremer e diziam assim, vamos embora, porque está aqui uma alma do outro mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quando se fala do mundo, é do mundo diabólico que rege, infelizmente, pelo seu senhor, chamado Satanás, porque assim está escrito que o mundo jaz no maligno. Mas nós, cristãos, nós, igreja, nós, família, temente a Deus, não somos desse mundo. Somos de Deus. Fomos comprados, fomos regenerados. É pastor, eu também queria ser um. Então, deixe o mundo e siga a Cristo. Você vai encontrar lutas, a começar pela sua família, que lhe vai chamar um santinho, que lhe vai dizer que agora és diferente, não queres saber nada connosco. Não, eu quero orar por vós, para que vós sigais as pisadas de Jesus, como nós estamos fazendo. Mas vale a pena, glória a Deus, a nossa conversão, porque sem ela não há céu para ninguém. Ou somos filhos de homens, apenas gerados por homens, ou somos filhos de homens gerados por Deus, espiritualmente falando. De maneira que os lares deste povo cristão são lares diferentes, porque são cristãos de Cristo, não são cristãos nominais, nem religiosos, são cristãos de Cristo, são discípulos, são seguidores dele. São o povo de Deus, são a família de Deus e por esse motivo
têm também que se aperceberem que, vivendo neste mundo corrompido e violento, não podem descurar o ensino da obediência ao sagrado ensino. Têm que o evitar. Por isso são luzes e sal da terra. Se alguém me perguntar se é possível viver neste mundo cheio de podridão física, moral e espiritual, eu direi que isso só é possível com a graça de Deus e com a obra gloriosa do Espírito Santo em nossas vidas, que é o que guia, conforta e ensina. E, contudo, não é sem grandes lutas que nos mantemos neste caminho. Não ponha dúvida nenhuma que entrar pelo caminho de Deus gera lutas. O Senhor falou disso, que aqueles que querem entrar no reino de Deus empregam lutas, não físicas, mas lutas espirituais de obediência a Deus e resistência a Satanás. E Tiago diz, em Tiago 4,7, resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus e ele fugirá de vocês. Cristão é diferente, cristão de Cristo, é diferente de toda a gente. Cristão de Cristo é diferente de toda a gente. Cristão de Cristo é diferente de toda a gente. Amém e amém. E naturalmente o preço a pagar por vezes é um pouco elevado devido à opressão contínua das tentações e dos sistemas sociais, e por esses factos tem havido muitos que não conseguem continuar e se tornam virgens loucas, sem azeite nas suas candeias, falam de Jesus, mas vão ficar fora da porta. Seja uma virgem prudente, com azeite suficiente. Seja uma virgem prudente, com azeite suficiente. Seja uma virgem prudente, com azeite espiritual suficiente para a jornada da vida. Louvado seja Deus nosso Senhor. Existe realmente o sal da terra e as luzes do mundo que são diferentes e balançam este curso deste mundo, porque também está escrito, sabemos que todo o mundo está no maligno, mas nós, diga isso a Satanás, mas nós somos de Deus. Sabe porquê? Porque saímos desse mundo. 1 João 5, verso 19. E nesta altura desta apresentação na vida do lar cristão, no seio da família cristã, e compreendendo também que a situação do mundo, nas circunstâncias que atravessa, de destruição moral e espiritual, eu compreendo que não poderá por muito mais tempo continuar nessa decadência e que Deus poderá em breve tirar da terra o sal e as suas luzes para que o mundo enfrente as trevas universais. E eu pergunto, se for esse o facto de que ainda não é uma pessoa que pertença à família de Deus, estará porventura você interessado ou interessada em tornar-se membro dela? Ficamos avisados que na casa do Pai somente entra a sua família, as famílias que preenchem as condições do Pai. Podemos dizer amém. Este é o ensino sagrado da Bíblia. As Escrituras ensinam que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33 e verso 12. Você quer ser bem-aventurado? Você quer se submeter às suas leis? Mas como tem sido dito atrás, os cristãos são atualmente uma nação santa, um povo adquirido e um sacerdócio real e uma geração eleita. E além disso, todos aqueles que fazem parte deste corpo de Cristo são herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, verso número 7. Cristão de Cristo é diferente de toda a gente. Cristão de Cristo é diferente de toda a gente. Cristão de Cristo é diferente de toda a gente. Fisicamente falando, naturalmente falando, somos todos iguais. Mas o homem interior é aquilo que conta, porque faz com que este corpo fale de outra forma, atue de outra forma, trabalhe de outra forma, etc, etc.
Contudo, saibamos com certeza que as lutas para nos mantermos no caminho de Deus existem e precisamos de fidelidade e perseverança até ao fim e de vigilância. Porque a família foi a primeira instituição de Deus na Terra e logo foi atacada por Satanás e assim tem sido ao longo da sua história. Se desejarmos pertencer a esta família de Deus e ter um lar e um lugar na casa do Pai, Deus o encabeça. Por ele, então, precisamos de compreender também que toda a estrutura desta mensagem gira à volta de 4 mandamentos ou ordenanças que Deus decretou para o bom funcionamento da família. Ou seja, os deveres da família cristã. Vós mulheres, vós maridos, vós filhos e vós pais. De maneira que precisamos de ouvir o que é que Deus tem para cada um desses grupos que constroem a família humana. Um dever, segundo o dicionário, é ser-se obrigado a alguma coisa. E neste caso estamos enfrentando as leis divinas para a família de Deus, para a sua própria família, as quais são muito mais importantes que as leis humanas. Nesta mensagem divina para a família temos o ensino sagrado como funciona uma família cristã, que é a família de Deus naqueles 4 aspectos, ou em outros 4 aspectos, melhor dito, na sujeição à autoridade familiar, no amor prestado do esposo à esposa, na obediência dos filhos aos pais e na conduta dos pais para com os filhos. E deixe-me dizer que até nas famílias cristãs eles têm lutas e dificuldades para seguirem este caminho. Mas a Bíblia Sagrada fala-nos da submissão, para todos nós sermos submissos uns aos outros. E então o assunto está resolvido. Entretanto, quando as famílias cristãs atuam segundo este sagrado ensino, elas naturalmente fazem a diferença na sociedade, na cidade, na rua e nacionalmente. O cristão é diferente porque Jesus Cristo é a cabeça dessa família. E essa família pertence a Deus. Quando as famílias são tementes a Deus e sabem a quem pertencem, ainda que surjam dificuldades nas famílias cristãs, as diferenças são resolvidas com a doutrina das Sagradas Escrituras e não precisam de tribunais. E creio que posso afirmar que se todas as pessoas pertencerem a Deus, que tenham a Deus como seu Senhor, eles nem sequer precisavam de ter fechaduras nas portas. Podemos dizer amém. Como o cristianismo é tão diferente daquilo que a gente hoje vive por este mundo fora. Louvado seja Deus. E porquê é que não precisariam de ter fechaduras nas portas? Porque Cristo é membro, é cabeça dessa família. Nesta introdução, e antes de estudarmos os assuntos mencionados, vamos aqui deixar pensamentos de pessoas célebres que deixaram o seu comentário sobre a família e alguns deles serão repetidos porque já foram ditos antes. Primeiro, do Talmud, um comentário rabínico. Ele afirma: a sociedade e a família são semelhantes ao arco de um palácio. Basta tirar-lhe uma pedra para que tudo se desmorone. Segundo, Plutarco disse: poucos são os homens a governar cidades ou impérios, porém cada qual está obrigado a governar sábia e prudentemente a sua casa. Terceiro, Robert Donnelly afirmou: nenhuma família será completa sem que Cristo seja membro dela. Isto é maravilhoso, não é, este assunto? Muito bom. Quarto, Horace Bushnell disse que os pais devem compreender que, quando seus filhos
tiverem 3 anos de idade, já devem ter feito por eles mais de metade da sua formação no seu caráter. Que maravilha! Quinto lugar, Theodor Hasberg escreveu: a coisa mais importante que um pai pode fazer para os seus filhos é amar a sua mãe, a esposa dele. Sexto lugar, Camilo Castelo Branco deixou esta expressão: os tigres sempre têm, e os homens costumam ter, às vezes, este santo instinto de amar os seus filhos. Sétimo, Coelho Neto disse: um pai, ainda o mais pobre, tem sempre uma riqueza a deixar ao seu filho. O exemplo. Acabou a ver gastada, não é? É, sim, senhor. Oitavo, Afrânio Peixoto afirmou: em relação com os filhos, um filho é o nosso coração que sai para outro corpo. Nono lugar, Sófocles escreveu: os filhos são as âncoras da sua mãe. Décimo lugar, Napoleão disse: o futuro dos filhos é sempre de sua mãe. 11º, J.A. Emerson teve esta expressão: os bons filhos são a coroa dos pais e os bons pais a glória dos filhos. 12º, George Herbert, em relação com a mãe, escreveu: uma boa mãe vale mais do que 100 professores. Ela é uma irmã para todos os corações e uma estrela para todos os olhos. 13º, C.C. Matos disse: o colar mais precioso com que se coroa uma mãe são os abraços dos filhos. 14º, M. Henner disse: a mãe é para os filhos o que a luz é para todos nós. Só lhe sentimos a falta quando se apaga. 15º, Abraham Lincoln afirmou: tudo quanto sou e espero ser, devo à minha mãe. Será que podemos entender a razão que, em primeiro lugar, diz vós mães, vós mulheres? É porque elas dedicam a maior parte do tempo à família. Louvado seja Deus. Eu penso que estou correto. É muito bom ouvir estes comentários, porque são muito bons testemunhos, mas, naturalmente, é melhor atentar no que nos ensina o Senhor Deus sobre a família. Neste aspecto da apresentação, nós vamos ler de novo o nosso texto em Colossenses 3, 18 a 21, que diz: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Pergunto: será que, com boa vontade e temor do Senhor, recebemos a instrução divina para nos sujeitarmos à autoridade da sua palavra? Segundo o ensino sagrado, cada membro da família deve ser uma pessoa responsável na sua conduta e posição que ocupa no lar cristão. Para isso, existe a escola dominical. Vai tudo muito bem na casa de meu pai, onde tudo é paz e amor. As crianças ali são ensinadas desde pequeninas no que a Bíblia afirma para a nossa conduta familiar e espiritual. Todos nós precisamos de ter em conta que Jesus disse que temos de ser exemplo, sal da terra e luzes do mundo. Mateus 5, verso 13 ao verso 16. E por hoje nós chegamos ao fim desta introdução. Querido Deus, no próximo estudo, em continuação, começaremos a estudar os 4 pontos do nosso texto sobre os deveres familiares. Obrigado por ter vindo. Por favor, reparta esta mensagem com o seu próximo
e demos a Deus toda a glória. Se Deus quiser, no próximo domingo estaremos de novo convosco. Amém e amém.